Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, dia 2 de novembro de 2023, né? Dia de finados. Vai aqui toda minha consideração, meu respeito, né? A quem hoje chora os seus mortos, né? Todos nós temos entes queridos que partiram e hoje é um dia emblemático, um dia que a gente se lembra com um pouco mais de veemência acerca dessas vidas, né? E hoje o nosso coração chora, né, por pessoas queridas que passaram por nossas vidas, que foram embora antes de nós, né? Então vai aqui todo o meu respeito, um abraço aqui para todos que têm sofrido nesse momento, né, têm passado por esse momento. É importante lamentar, né, a morte dos nossos queridos, né? Hoje é um dia que geralmente chove, né? Deus também lamenta a morte das suas criaturas, dos seus filhos, né? Salmo 116, versículo 15, por exemplo, vai dizer que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. E preciosa ali quer dizer que fica caro, né? É caro. Houve da parte de Deus, a ideia que o texto passa é que houve da parte de Deus um investimento numa vida que foi ceifada, uma vida que morreu, né? Então é preciosa para Deus nesse sentido também, né? E para a gente também é precioso, porque nós investimos sentimentos, investimos tempo, investimos amor, né? E a gente não entende quando essa separação acontece. Mas o bom é que existe vida após a morte, nós cremos nisso, né? Nós cremos que a vida não é só para esse tempo, né? Só para essa matéria. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer que se esperamos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Porque a pregação do Evangelho sofre tanto revés, né? Tantas pessoas morreram e têm morrido pela pregação do Evangelho. Será que é só para essa vida? Aí nós somos os mais miseráveis de todos, porque a gente está lutando por uma coisa em vão, né? Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que Jesus falou sobre a vida após a morte. A gente sabe que a Bíblia trata do assunto, né, da vida após a morte. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. 2 Reis 13, 20 e 21 diz assim, ó: Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Então o texto fala aqui que os moabitas invadindo Israel, eles se assustaram com um bando de pessoas que vinham, eles acharam que iam ser atacados e eles tinham um defunto com eles, né? Um esquife, né? Um cadáver. Então eles pegam essa pessoa falecida e jogam na cova do Eliseu, na mesma cova onde estavam os ossos do Eliseu. E ao tocar nos ossos do Eliseu, esse homem levantou. É sobre isso que eu quero falar, né? Vida após a morte. A vida, a virtude da vida produzida pelo Espírito Santo na vida do Eliseu, até depois da morte, deu vida a um homem, né? Porque a virtude da vida que exala de nós, ela não é nossa, ela está em nós. Tanto é que em muitos momentos da nossa vida, a gente dá vida para as pessoas, estando nós mortificados, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente consola alguém precisando de consolo. Às vezes a gente abraça alguém precisando de um abraço. Às vezes a gente faz alguém sorrir precisando sorrir por dentro. Talvez por dentro a gente está chorando. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, ele fala exatamente isso, né? Nós consolamos não com o consolo que temos, mas com consolo, não com o consolo que somos, nem só nós mesmos, ou temos em nós mesmos, mas com o consolo que nos vem, né? A gente é só um canal. E é o que aconteceu com Eliseu aqui, né? Eliseu, o homem que já havia ressuscitado mortos, multiplicado pães, multiplicado azeite, feitos tantos sinais, né, tantos prodígios. Já falei que Eliseu é meu profeta preferido nas Escrituras, né? Depois de ter feito tanta coisa, ele mesmo veio a óbito. E depois da sua morte, os ossos de Eliseu dão vidas a uma pessoa, né? A vida é um sopro, né? Eu conversando com uma pessoa que já esteve, que infartou, né? Que já esteve quase morto. Essa pessoa falou assim: pastor, eu concluí que a vida realmente é um vapor,
né? E Tiago 4, versículo 14, ele fala isso: a vida é um vapor. Ela vai subindo como uma fumaça e depois se desvanece, dissipa no ar, né? Como uma fumaça. E essa pessoa fala assim: pastor, se eu morresse naquele infarto, eu não teria visto a morte acontecer, porque foi me dando uma fraqueza, uma moleza, uma sonolência, e eu teria ido sem perceber o que tinha acontecido. E eu já vi relatos de pessoas, e até de médicos, de vez em quando eu assisto muito podcasts, né, muitas entrevistas, e eu já vi relatos de pessoas que tiveram o EQM, que chama, né, experiência de quase morte. Pessoas que tiveram algum problema, ou um infarto, ou um acidente de trânsito, ou qualquer outra coisa, e entrou em coma, e teve um súbito, né, como se a vida tivesse desprendido do corpo. E a pessoa consegue até ver o seu corpo ao longe, né, parece estar distante desse mundo, né, e depois a pessoa volta. Então são relatos, muitos relatos que acontecem, né? E algumas pessoas religiosas, inclusive de outras linhas religiosas, usam inclusive essas narrativas, essas narrações, né? Hoje em dia falar narrativa é complicado, mas usa essas narrações, esses relatos para identificar a subsistência da alma com relação ao corpo, né? Nosso corpo não é só matéria, nosso corpo não é só uma identidade física, palpável, material. Ele tem um sopro, né? Ele tem um sopro, ele tem o ruá. A palavra ruá em hebraico significa sopro, né? Ele tem um espírito que sobrevive à matéria, que ultrapassa os limites da matéria, que não está detido, não será detido na sepultura ou em qualquer outra forma de destruição do corpo físico, né? O espírito sobrevive a isso. E a gente percebe isso nas escrituras tantas vezes, né? Tantas vezes a gente percebe isso. Por exemplo, em Mateus 17, a gente vê Jesus conversando com Moisés e Elias, né? Homens que já tinham vivido muitos anos atrás, mas que aparecem ali conversando com Jesus. Também o próprio Jesus, a gente vê ele ressurreto, e tantos outros textos, né? Que a gente vê pessoas ressurretas. E Jesus chega a dizer para os fariseus do capítulo 7 ou 8 de João, ele fala assim, ó, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso quer dizer que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ele fala então sobre a sobrevivência desses homens no pós-morte, né? É claro que isso seria muita especulação da minha parte, e eu não estou aqui para especular, né? Mas é só evidências de coisas que a gente lê na Bíblia e coisas que a gente vê no dia a dia, né? Pessoas que contam mesmo de experiências que tiveram e perceberam realmente que a minha vida sobreviveria à minha matéria, porque eu vi minha matéria fora, né? Eu vi esse deslinde, né? Esse desligamento da matéria com o espírito, né? Bom, mas aí a gente percebe então que a morte, ela é uma passagem, né? A gente passa dessa vida para outra vida. E as escrituras diz que a vida após a morte, ela pode ser projetada para uma eternidade distante de Deus ou para a eternidade para perto de Deus, né? E que o que determina essa aproximação de Deus na eternidade é exatamente aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus vai dizer lá: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Os nossos entes queridos, a gente, se a pessoa entrega o coração para Jesus, ela anda na presença do Senhor, ela passa da morte para a vida. A morte física é só um veículo que leva essas pessoas para a presença de Deus. E essa é uma certeza que a gente tem que manter viva dentro da gente, né? Que a minha morte, ela vai me levar para os braços do Pai, né? Em 1 Tessalonicenses 3 ou 4, o apóstolo Paulo fala: não fique entristecido como os demais que não têm esperança. Mas nós temos essa esperança. A esperança de que o último inimigo nosso será vencido, ou já foi vencido na cruz. O último inimigo nosso é a morte, né? E ele se refere ali à morte física, aliás, ele se refere ali à morte espiritual. A morte física, ela tem que nos levar mesmo, porque é uma sentença divina, né? Em virtude do pecado no mundo, nós temos que passar pela experiência da morte física. Mas pela segunda morte, a morte espiritual, nós não precisamos passar. Basta entregar o coração para Jesus, né? Então, muitas vezes, assim como aconteceu com Eliseu, e esse seria o foco da minha
da fala que eu preparei para hoje, né? Assim como aconteceu com Eliseu, os seus ossos deram vida a um outro homem, né? Também pode acontecer conosco e acontece conosco todo dia, né? Nós somos chamados a dar vida, precisando nós dessa vida, né? Nós somos chamados a consolar, precisando nós de consolo tantas vezes, né? E o bom é que essa virtude de dar o que não se tem é uma coisa que passa por nós, mas não é nossa, né? E isso é bom demais saber que Deus usa as nossas vidas, né? Assim como fez com a vida do Eliseu nesse texto que a gente viu aqui, né? Então, hoje, dia 2 de novembro, chore os seus mortos. Pode chorar seus mortos se for necessário. Ou se alegre pelos seus mortos, né? Tem muita lembrança boa, tem muita coisa boa. O que dói na gente é a separação, né? Mas é momento de lamento, né? Não de murmuração, mas de lamento, como bem foi falado domingo na igreja. Lamento, eu lamento meus entes queridos que partiram, mas também eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de viver nessa terra por um tempo com essas pessoas, né? E eu vou trabalhar a minha vida em santidade, caminhando com Jesus, para que a minha vida se projete para a eternidade com Deus, quando alguém nesse dia 2 de novembro tiver que lembrar de mim e vai falar assim: foi um servo de Deus, foi uma pessoa que Deus recolheu. Amém? Que Deus nos abençoe e que a vida de Cristo Jesus reine cada vez mais no coração de cada um de nós. Oremos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor faz. E obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo e as tuas misericórdias duram para sempre. Há coisas que não entendemos, há coisas que muitas vezes nem aceitamos, mas nós pedimos ao Senhor, Deus, que teu Espírito molde os nossos corações e torne-nos dar vida, apesar de todas as mortes que presenciamos, mas que o nosso coração esteja vivo cada vez mais diante do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, te dê um dia abençoado na presença do Senhor.